Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 6, começando no versículo 24, que fala o seguinte. Eu vou pegar alguns versículos do capítulo 6, depois a gente vai direto para o capítulo 7. No capítulo 6, versículo 24, a palavra fala assim: sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Versículo 31. Agora é o rei Jorão falando, né? Porque ele soube de uma notícia de uma mulher brigando com outra por causa do filho, que uma delas matou o filho, e ela cozinha e as duas comem. E ele fala, versículo 31: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: viste como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-a para fora. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Vamos orar. Ó Pai, Senhor, te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por tudo aquilo que vem acontecendo nas nossas vidas, porque em todas as situações nós enxergamos as tuas mãos, Senhor. Nós enxergamos os teus livramentos, nós enxergamos os teus cuidados, e nós sabemos que o Senhor tem agido na vida de cada um de nós que confiamos totalmente em Ti, ó Pai. Se agora com a Tua palavra nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra aqui tem um cuidado interessante, porque quando fala no versículo 24, sucedeu que depois de tudo isso, ele está falando de uma situação curiosa, porque no capítulo 6, os discípulos de Eliseu passam por uma situação que perdem um machado. Eliseu está junto, Eliseu tem compaixão deles e resgata o machado dentro de um rio, né? Através de um milagre, mostrando que ele era preocupado em detalhes, né? Estavam junto com seus profetas, mas que também Deus é Deus de detalhes, né? Ou seja, Deus se preocupa com as menores coisas das nossas vidas. E às vezes nós achamos assim: mas isso é tão insignificante que eu não vou levar isso para Deus. Logo depois vem uma outra situação, que toda vez que o rei da Síria preparava uma armadilha para Israel, né, Deus usava Eliseu para alertar onde ia acontecer a emboscada. E aí, toda vez o profeta avisava o rei Jorão aonde ia acontecer. Isso aconteceu por várias e várias vezes. E aí o rei, né, da Síria fica preocupado, achando que tem alguém delatando, alguém entregando isso para Israel, e fala: olha, tem alguém aqui que está entregando. E daí um deles fala: não, é que lá tem um profeta, tem um homem de Deus, e Deus fala através dele. E aí vem uma postura muito interessante, porque fala: então a gente vai agora visitar esse profeta e vamos dar cabo na vida dele. Quando eles armam tudo isso e vão se preparar e cerca onde está Eliseu, o servo de Eliseu levanta, vê que está tudo cercado, e Eliseu fala assim: fica tranquilo, porque mais são aqueles que estão conosco do que estão contra nós. E faz uma oração linda: Senhor, abre os olhos do meu moço. Depois de tudo isso, vocês vão entender por que eu estou contando todo esse contexto. Ele faz uma oração, eles ficam como cegos, e leva para Samaria. Quando leva para Samaria, justamente com o rei de Israel, que é Jorão. E aí, o rei de Jorão fala assim: o que eu devo fazer com eles? Posso matar? Olha o que o profeta faz. Não, dá um banquete para eles. Dá um banquete para eles, né? Repara, está dando um banquete para o inimigo, né? E repara como que aqui Eliseu é um homem de Deus, porque ele confia em Deus. Ele não fala assim: vamos matar com o inimigo, porque acabando com o inimigo as nossas lutas vão cessar, tá? Não, ele fala: dá um banquete, né? E olha só, versículo 22, que eu até não li, mas né, para a gente poder entender o texto desse contexto, o contexto desse texto. Mas ele disse: não os ferirás. Feriria tu os que os tomasse prisioneiros com a tua espada e com teu arco.
põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E aqui a Bíblia tem um detalhe lindo. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Ou seja, parece que está tudo resolvido. O problema é que depois disso tudo, repara, uma vitória tremenda, né? O que acontece? Israel, o rei de Israel, eles continuam pecando do mesmo jeito, eles não percebem que Deus está no controle de tudo, tá? Repara que Eliseu confiava demais em Deus, ele tinha uma dependência total de Deus, né? Tanto é que a palavra às vezes parece que não tem sentido o versículo 23 com o versículo 24, porque no versículo 23 fala que eles não entraram mais, porque eles faziam emboscadas, né? Mas como o rei de Israel continuou fazendo tudo o que era errado, repara que no versículo 24 fala, agora começa realmente o nosso estudo de hoje, porque era importante você entender esse contexto. Sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou agora não uma parte do exército, mas ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E eu quero mostrar isso para você, que quando você não está na mão de Deus, quando a gente leva a vida de qualquer maneira, Deus permite certas lutas que a gente poderia ter sido evitadas, tá? Aqui não é o que acontece com Israel, pelo contrário, eles vão pegar uma luta e agora vão pegar uma das piores lutas que eles passaram. Mas o que me chama a atenção está aqui, quando fala que o rei da Síria ajuntou todo o exército. E eu quero te alertar que por mais que o teu inimigo ajunte todo o seu exército contra você, Deus ainda está ao seu lado, se você tiver compromisso com Ele. Repara bem nisso, porque fala que subiu e cercou a Samaria, de tal maneira que eles cercaram tudo, e era chamada cidade, estados, né? Que eles passam agora por provações, mas provações severas. Quer ver? Versículo 25: e houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. E eu fui olhar hoje o quanto seria equivalente a 80 peças de prata, tá? Seria equivalente a R$370, uma cabeça de jumento. Repara que primeiro tem dois pontos que chamam a atenção. Por quê? Os judeus não comiam carne de jumento, era uma carne considerada imunda, ou seja, nunca que eles iriam comer um jumento, tá? E para piorar um pouco mais, a gente não está nem falando do jumento, mas a gente está falando o quê? Vamos chamar assim, as partes nobres do jumento, mas está falando justamente a cabeça, a parte que tem menos carne, tá? Ou seja, eles só começaram a comer isso, e é isso que eu estou querendo que você entenda, porque a crise era extremamente grave, não era uma crise qualquer, era uma crise extremamente grave, inclusive para o rei se incomodar de ver havendo canibalismo ali dentro, para quem conhece bem esse texto, tá? Então repara, está se vendendo extremamente caro a cabeça de um jumento, uma comida que não era comum ao judeu comer, porque era considerado um animal imundo, no qual só uma extrema necessidade as pessoas comeriam. E ainda fala mais: e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata, ou aproximadamente R$23. Aqui tem duas interpretações. Tem vários autores, vários teólogos que consideram que era esterco mesmo, ou seja, que era fezes de pombo, né? E tem alguns autores que consideram ao contrário, que era como se fosse uma erva, na época, que tinha um formato muito parecido com esterco mesmo, e por isso que eles chamavam de esterco. Há essas duas correntes. Mas independente disso, a corrente que considera que era como se fosse uma semente parecendo uma ervilha, era comida de pobre. Então você tem que entender o seguinte, que ainda que não fosse esterco realmente, era comida de pobre mesmo, e mesmo assim pagando um preço altíssimo. Tá? Então repara que a crise está instalada, né? E aí a gente vê mais para frente que a situação estava tão ruim que as mulheres começaram a fazer canibalismo. É quando o rei passa e vê duas mulheres disputando e falando: o que está acontecendo? Vamos colocar na linguagem de hoje. Fala: olha, a gente combinou de matar o meu filho, a gente cozinhou o meu filho, e depois no dia seguinte era o dia de cozinhar o filho dela. Quando foi para cozinhar o meu filho, tudo bem. Quando foi para cozinhar o filho dela, ela escondeu o filho. E o rei fica tão atemorizado
que olha o que ele fala, e é aqui que eu quero chamar a atenção, versículo 31. Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. O que te chama a atenção? O que me chama a atenção demais? Ele não olha para os pecados dele, ele não olha para os erros dele, ele não olha para os desvios de comportamento que ele tem, mas é fácil jogar toda a culpa sobre Deus, é fácil jogar a culpa sobre o homem de Deus. E você vai ver que, por isso que eu falei que aqui eu vou fazer destaque de alguns personagens, para você prestar atenção, qual seria a sua atitude e qual desses personagens é você. Porque aqui a gente vê um rei que ora no capítulo 6, quando é conveniente, ele inclusive trata o profeta de Deus, Eliseu, como meu filho. Porque quando Eliseu traz todo aquele povo, todos aqueles guerreiros na frente dele, cegos, e fala assim, entrega ele fala, meu filho, né? Meu pai. Né? Repare, ele tem um tratamento. Aqui ele já tem um outro tratamento, tanto é que ele fala bem claro, né? A cabeça de Eliseu não vai ficar sobre ele, ou seja, é uma ameaça de morte. Deus pergunta para você e para mim: você assume quando você erra? Eu assumo quando eu erro. Sabe por quê? A gente vê muitas pessoas hoje que é fácil jogar a culpa sempre nos outros. Os meus erros é a culpa de fulano, é a culpa do meu líder, é a culpa da minha esposa, é a culpa dos meus filhos, é a culpa do governo, é a culpa... Sempre a gente joga a culpa nos outros. E Deus fala, toma consciência, porque a maior mudança não começa lá fora, a maior mudança começa aqui dentro. É quando eu quero mudança, quando eu quero mudar, tá? Ainda que lá fora não mude, a maior mudança não vem lá fora. E isso é uma palavra de profecia para a tua vida. Deus não vai fazer grandes mudanças lá fora, mas Deus vai fazer grandes mudanças na tua vida. Deus pode fazer grandes mudanças na minha vida, de tal maneira que ainda que lá fora esteja em crise, você está em Cristo. É uma coisa completamente diferente, porque a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. E é isso que Deus está mostrando para nós nesses dias, que Deus vai fazer muita diferença entre quem é dele e quem não é dele, quem teme a ele e quem não teme, quem só usa a palavra de Deus quando é conveniente. Porque aqui a gente está vendo, né, Jorão, rei de Israel, quando é conveniente ele está junto com o profeta, quando não é conveniente ele fala, não, a cabeça de Eliseu não vai ficar amanhã sobre ele. E mais ainda, olha o versículo 33, e é isso que me chama a atenção demais. Estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse ao rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais eu esperaria do Senhor? Repara, o mesmo rei que anteriormente estava bajulando, estava contente, estava abraçando Eliseu. O que Deus pergunta para você e para mim nessa noite? Você é daqueles que, de acordo com a circunstância, me adora? Porque você vai ver que tem uma geração que é assim. Se a circunstância está agradável, glória a Deus, né? Tudo de bom, e assim. Mas quando a situação muda, você não aceita que a situação mude, você não entende e você quer sempre jogar a culpa nos outros. Deus quer mostrar para você e para mim que Deus tem compromisso com aqueles que verdadeiramente são deles. Que Deus está escrevendo uma história e que por maior que seja a crise, Ele ainda continua sendo Deus. E quando Ele promete algo na tua vida, Ele cumpre. Agora, eu e você somos pessoas que vão de acordo com o vento, vai de acordo com a circunstância, porque a gente tem visto muita gente assim. É fácil louvar a Deus quando tudo está favorável. Difícil é você louvar a Deus quando as coisas não estão favoráveis na tua vida, ou quando não estão da maneira como você esperava que estava, ou estivesse. Tá? Porque às vezes a nossa fé está baseada em resultados. A minha fé tem que estar baseada totalmente, não no emocional, mas tem que estar baseado na palavra de Deus, né? E é isso que a gente tem que entender. Tem muita gente que, quando Deus está prometendo grandes coisas, a igreja lota. Mas quando, né, passa por tribulação, a pessoa já se afasta de Deus e fala muitas vezes igual o rei. O que eu esperaria de Deus? Lógico que ele apelou demais. Olha a continuação. Então agora sim a gente vai chegar no capítulo 7. Então disse Eliseu, depois de tudo isso, repara, olha como que Eliseu é um homem de Deus. Ele está sendo acusado, estão querendo a cabeça dele, e olha a postura dele. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, capítulo 7, versículo 1, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo,
e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Traduzindo, ele está falando algo assim: olha, 4,4 litros de cevada vai custar 4,60 e 22 litros de farinha 4,60. Ou seja, a situação vai voltar ao normal. O que ele está querendo dizer para o rei e para os homens do rei? Deus está no controle de tudo. Deus é o Deus da história. E Deus quer falar para você e para mim nessa noite: Ele é o Deus da história. Ele quer mudar a tua história, Ele quer fazer algo novo na tua vida, mas que ainda que nós tenhamos grandes lutas, Ele ainda continua sendo Deus. Repara aqui, olha a posição do capitão, né, do rei. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus. E aí vem a outra posição, né? Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Repara que ele está zombando de Deus e está zombando de Eliseu, porque ele pega a palavra de Eliseu, que é uma palavra profética, ele fala, seria numa linguagem hoje na gíria, fala, ele zoa, né, tanto de Eliseu como ele zoa do próprio Deus. E aí você vai entender, quando não é um profeta de Deus, né, como que ele não se importa com isso, né? Tanto é que ele fala uma palavra dura. Ele fala assim, ó: verás com os teus olhos, porém não comerás. Por quê? Porque aí tem uma coisa que é extremamente importante. Se você puder, abra aí em Hebreus. Deixa eu abrir aqui no meu. Hebreus capítulo 3, versículo 19. Aqui, já achei, tá? Que fala o seguinte: e vemos que não puder entrar, está falando aqui de Israel, e não puder entrar por causa da sua incredulidade. Ou seja, muita gente não entrou na terra da promessa porque não acreditaram na palavra de Deus. Repara que quando eu uso essa palavra, significa que eles não confiavam na promessa. Eles enxergavam que eles estavam passando por um deserto, eles enxergavam, mas eles não enxergam os grandes milagres. E é interessante isso, porque você fala assim, mas por que é interessante? Porque aquele capitão também tinha visto uma grande vitória anteriormente, quando simplesmente o profeta Eliseu leva os guerreiros da Síria e entrega na mão do rei e fala, ó, tá aqui, ó, só que dá um banquete para eles. Eles não enxergam os milagres que Deus estava fazendo dia após dia na vida de Eliseu e preservando Israel por causa de Eliseu, não porque Israel estava levando uma vida com Deus com profundidade. E aí eu entendo um outro ponto. Às vezes nós estamos sendo abençoados por causa da vida de outras pessoas. Às vezes a gente pensa que a bênção, que Deus está... Quantas vezes eu e você já fizemos um ponto errado assim? Eu estou fazendo tudo errado, é que a gente não fala, mas eu estou fazendo tudo errado e aparentemente está dando tudo certo. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei fase assim. E sabe que parece que Deus está concordando com as coisas erradas que você está fazendo, sem você perceber que isso é misericórdia e que muitas vezes está sendo abençoado por causa do seu pai, está sendo abençoado por causa da sua mãe, você está sendo abençoado porque alguém está pagando o preço, está jejuando por você, alguém está intercedendo por você, mas Deus está tendo misericórdia de você. É totalmente diferente. E às vezes aí que ainda se gaba, eu estou fazendo errado, mas ninguém percebeu, e Deus está abençoando. Deus não abençoa coisas erradas, Deus tem misericórdia, mas o preço disso chega. E é isso que a gente está enxergando aqui, porque o capitão e o rei, né, de Israel está vivendo das bênçãos alheias. Às vezes a gente está sendo abençoado porque a pessoa que está na nossa casa é uma pessoa temente a Deus. Deus está abençoando ela, e por tabela, por consequência, nós estamos sendo abençoados. É igual pessoas que, para chegar diante do trono de Deus, sempre precisa de um intermediário. Eu não sei se você já viu isso, e eu já. Às vezes assim, você tem que pedir para os outros orarem para você, não tem nada de errado, mas Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer ouvir a minha voz, Deus quer que eu tenha intimidade com Ele direto. E aqui, repara que o capitão, ele zomba de Eliseu, porque ele fala uma coisa muito pesada. Ele fala assim, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, não poderiam, isso seria impossível, não tem como. Repara, eu gostaria de encaixar outro versículo, quando Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus. E Deus quer falar nessa noite, não olha lá fora, mas se você crer, eu posso cumprir tudo aquilo que eu prometi na tua vida. Tem gente que tem grandes promessas,
Mas quando a situação está totalmente contrária, sabe o que às vezes a gente faz? A gente esquece das promessas, a gente joga no lixo, e o que é pior, às vezes a gente dá uma de autocomiseração, porque a gente fala, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. A gente pode não chegar nesse nível do capitão, porque o capitão vai muito além, ele ultrapassa qualquer limite, porque ele zomba de Deus. Ele fala até, nem Deus pode fazer mais nada pela nossa situação. E quando você coloca algo assim, significa que você não confia mais em Deus. É quando às vezes Deus falou para você, olha, está vendo esse filho seu drogado? Eu vou trazer ele de volta. E às vezes eu e você, erroneamente, né? Olha bem essa palavra, em vez de a gente lançar uma palavra de bênção, a gente lança uma palavra de maldição sobre a nossa própria família. Não, esse não tem mais jeito. E às vezes pode até não ser da sua família, mas quantas vezes você já pensou algo assim de alguém, do tipo, não, esse não tem mais jeito. Sabe, quando você fala esse não tem mais jeito, você está falando, nem Deus pode mudar mais essa pessoa. Eu lembro que eu já fiz algumas bobagens, para não falar que eu já fiz muita bobagem na vida, né? Mas eu lembro de uma delas que me chamou muita atenção, quando Deus falou assim, ora por fulano. E eu falei, não vou orar, ele não vai se converter nunca. Como é que eu posso falar para Deus que ele não vai se converter, se é o próprio Deus que está me pedindo para fazer isso? Mas na minha cabeça é assim, esse não muda. Já pensou se Deus tivesse feito isso comigo, ou com você? Do tipo, esse não vai mudar, então deixa ele ir do jeito que está, deixa ele correr aceleradamente para o inferno. Deus é Deus de misericórdia, e Ele vai dando oportunidade para nós a cada dia. Por isso que a palavra inclusive fala, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Olha a continuação, aí o profeta fala, verás com os teus olhos, porém daí não comerás, exatamente porque duvidou. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Repara que eles estão na porta, eles não entraram na cidade, porque a cidade está totalmente fechada. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco, ou seja, vamos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, eu gosto dessa posição, somente o que? Morreremos. Olha que coisa linda, parece que eu e você deveríamos ter uma posição assim, olha, o inimigo só pode fazer uma única coisa comigo, matar, mas só isso. Ele não pode roubar minha fé, ele não pode tirar meu nome do livro da vida, ele não pode fazer mais nada, porque se nós tomássemos essa posição, nós seríamos completamente diferentes, e o inimigo não teria mais vantagem nenhuma sobre a tua ou a minha vida, porque eles falam algo que eu preciso aprender, simplesmente morreremos. Eles falam, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar, a gente vai morrer. Se a gente for pro inimigo, o máximo que pode acontecer é morrer. Repara, sabe o que eles estão falando? Nós não temos mais nada a perder. E é isso que Deus começou a me alertar. Olha, você não tem mais nada a perder. Pelo contrário, você só tem a ganhar. Porque eu tenho um projeto para você, e esse projeto é vida eterna. É vida com Deus. E aí você entende que a posição deles é linda demais. Tanto é que fala, levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial de quem? Dos sírios, dos inimigos. Sabe o que parece? Às vezes a gente tem medo de entrar no território do inimigo. Já viu? Às vezes quando você, parece que ninguém sabe que você é cristão. Porque você fala, não, parece agente secreto. Tem muita gente que não sabe que você é cristão. Muita gente que às vezes pode ser que não saiba que eu sou cristão, mas deveriam. Deveriam não, que o meu testemunho tem que falar até mais do que as minhas palavras. Eu não estou dizendo que eu tenho que ficar o tempo todo ser aquele cara chato, mas as pessoas olharem para a minha vida e falarem, não, ele é diferente, ele tem uma postura diferente, ele tem uma alegria, ele tem algo sobrenatural. Isso que as pessoas estão buscando em cada um de nós, pessoas que verdadeiramente têm alegria independente da circunstância. Olha o que eles fazem, né? Levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Sabe por quê? Porque Deus já tinha agido. Deus já tinha feito algo sobrenatural lá, né? E é isso que eu quero que você comece a entender. Quando Deus promete algo, Deus cumpre. Deus não é homem, nem filho do homem para mentir, tá? Eu sei que tem pessoas aqui que têm grandes promessas, e eu quero falar algo que Deus tem falado para mim. Todos aqueles que têm uma promessa, Deus vai cumprir todas elas, se você estiver no centro da vontade de Deus, se você permanecer em Deus. Não importa
quanto de inimigo você tenha na tua vida, não importa quanto tempo demore, porque às vezes a gente quer saber qual é o tempo de Deus, mas o que a gente tem que saber sempre é: agindo Deus, quem impedirá? Sabe, porque Deus tem promessa para essa igreja, Deus tem promessa para as pessoas, e fala: não se importe com as lutas, porque às vezes a gente fica intimidado com as lutas. Às vezes a gente perde a nossa fé, porque se em vez de a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé, a gente olha para a circunstância, e às vezes a gente fala: impossível, que nem aquele capitão, impossível, esse cenário não tem mais retorno. E isso que Deus falou: olha, a última palavra continua sendo minha. Deus é aquele que dá a última palavra. A última palavra não é do juiz, a última palavra não é do advogado, a última palavra não é do médico, a última palavra não é do teu gerente, nem da tua esposa, nem do teu marido, nem de ninguém. A última palavra pertence a Deus. E Deus, quando dá uma palavra na tua vida, sabe o que Ele tem falado ao meu coração? Guarda a minha palavra, guarda aquilo que eu prometi para você, porque eu vou cumprir. Repara que aqui começa o cumprimento de tudo aquilo que Deus falou. Porque o Senhor, versículo 6, olha que coisa linda: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de tal maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, dos egípcios, para virem contra nós. Repara, eles estavam completamente cercados, mas eles enxergam assim: olha, está vindo algo grande aí, vão acabar com a gente. E eles fazem uma cena que, se você olhar de maneira racional, não tem lógica nenhuma, porque olha só: pelo que se levantaram e fugiram de madrugada, no crepúsculo, e deixaram suas tendas, deixaram seus cavalos, deixaram seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Sabe o que me chama a atenção? Deixaram até cavalo. Ou seja, eles fugiram a pé. Porque se você for racional ao extremo, você falaria assim: olha, para fugir é muito mais rápido fugir a cavalo do que fugir a pé. E a palavra tem o cuidado de falar que fugiram sem absolutamente nada. Por quê? Porque Israel era poderoso? Não, porque Deus é poderoso. E é isso que você tem que entender, que as suas vitórias, Deus está falando: olha, Deus pode fazer vitórias, provocar vitórias na tua vida no sobrenatural, sem que você entenda como é que aquilo aconteceu, porque Ele é Deus, e Ele continua sendo Deus do impossível. Porque repara que aqui não houve, realmente não entrou um exército ali, mas eles, na cabeça deles, falam: não, esse barulho, esse ruído é um grande exército que está chegando. E Israel deve ter alugado, o rei dos heteus deve ter pago para eles, o rei dos egípcios, para virem contra nós. E eu fico pensando, falei: como é que eles, se eles estão totalmente cercados, e eles estavam cercados, como a palavra fala, como é que eles entraram em contato? Eu não sei se você vê Bíblia dessa forma, mas como é que entraram em contato com os heteus? Como é que entraram em contato com os egípcios? Não é igual hoje que você pega um celular e fala: ó, amigão, Márcio, Sérgio, eu estou precisando de uma ajuda aqui, vem aqui, estou em tal lugar, me dá uma mão, me dá uma força. Eles não tinham internet, eles não tinham meios para conseguir isso na nossa cabeça, mas tinham Deus. E é isso que você tem que entender: quando falta todos os teus recursos, Deus ainda age. Quando Deus fala: você não tem recursos, mas Deus ainda continua tendo, e muitos, infinitamente mais, como diz a palavra dele. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E isso é lindo demais, porque mostra para você que as suas vitórias não dependem da tua força, a sua vitória não depende dos seus recursos, a tua vitória não depende dos meios no qual você tem, mas a tua vitória depende de quem é o Deus que está ao seu lado. Será que é o Deus do seu intelecto? Será que é o Deus dos teus recursos? Será que é a tua conta bancária? Porque às vezes nós estamos agindo assim, nós estamos levando um evangelho completamente desmoronado. Às vezes a gente está que nem o rei de Israel: quando está tudo favorável, está maravilha, todo lado; quando não está, Deus esqueceu de mim, e assim por diante. Repara que a palavra ainda fala que eles deixaram, versículo 7, deixaram absolutamente tudo para salvarem a sua vida. E aqui começa uma coisa linda. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram. Olha que detalhe, hein?
E eles ainda comeram à vontade, beberam à vontade, pegaram prata, ouro, vestes e esconderam para ele. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Ou seja, eles começaram a guardar bênçãos para eles. Vamos traduzir dessa forma. Então disseram, aqui que eu fico encantado com a palavra e com a posição desses leprosos. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia, porque esse é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz, ou seja, se até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Porque eles entenderam assim: olha, essa bênção não pode ficar só com a gente. Repara que eles quebram um paradigma e quebram até alguns traumas. Por quê? Para quem conhece bem a palavra, sabe que os leprosos, eles não podiam ficar entrando e andando abertamente em qualquer lugar. Cada lugar que um leproso entrava, ainda mais para Israel, estou falando para Israel, não para os outros povos, mas para Israel, cada vez que um leproso, eles eram segregados. E eles tinham que andar com sinos, badalando e ainda falando: leproso, leproso. E no geral eles não eram aceitos nas cidades. Repara que, ou seja, eles eram subjugados, eles eram segregados, tinham um preconceito imenso, eles eram considerados como algo impuro e totalmente separado da sociedade, abandonado, para não falar outra coisa. Ou seja, repara que com todo esse abandono, com toda a tristeza, eles estão alegres agora. E estão alegres de tal maneira que eles querem fazer o quê? Ele não chega e pensa assim: bem feito para eles, não deixaram a gente entrar, né? Não, eles pensam, eles falam assim: hoje é dia de boas novas. Traduzindo, nós somos abençoados. Como é que a gente vai ficar com essa bênção somente para nós? É isso que Deus quer falar para você e para mim. Deus tem te abençoado tremendamente. Deus tem me abençoado tremendamente apesar das lutas. Como é que você guarda as boas novas só para você? Está na hora de você repartir essas boas novas. Está na hora de você repartir esperança. E aqui eu entendo que as pessoas miseráveis parecem que entendem muito mais do que a gente. Eu não sei se você já viu um mendigo. Às vezes quando você dá alimento para um mendigo, se tiver outro do lado, ele reparte. Ele não fala assim: não, eu tenho que matar primeiro a minha fome, depois não. Ele vai repartindo, porque ele aprendeu isso com a vida. Mas todo cristão deveria repartir isso também: esperança. Sabe por quê? Porque um dia nós já fomos leprosos. Um dia nós já fomos alguém miserável. Mas Deus nos resgatou através de Jesus Cristo do império das trevas para o reino da sua luz. Nós temos vida e vida em abundância. Nós temos grandes tesouros nas mãos. O que a gente faz? Às vezes a gente guarda para nós mesmos e fica só assim, do tipo: eu estou salvo, minha família está salva, já basta. Não é isso que eles fazem. E isso deveria ser a nossa posição como cristão. Repara que ele fala bem claro: hoje é dia de boas novas. E se nós não falarmos dessas boas novas, algum mal sobrevirá sobre nós. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos, criados para ser canais de bênção. E até eles entendem isso. Anunciemos a casa do rei. Repara, essa deveria ser a nossa posição como cristão. E eu vou profetizar nessa noite, porque tem um versículo que tem me abençoado demais: dar e dar-se-vos-á, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. E o versículo termina assim: porque com a medida que medides, vos medirão também. Se eu sou misericordioso com as outras pessoas, Deus está prometendo para mim e para você: eu também vou trazer misericórdia sobre você. Se você tem compaixão com as outras pessoas, eu também vou trazer compaixão sobre você. E vou falar algo que Deus falou muito ao meu coração: ainda que você passe necessidade, eu vou levantar pessoas que vão te ajudar. Eu vou levantar pessoas que vão te apoiar, porque dar e dar-se-vos-á é a lei da semeadura, em boa medida, recalcada e sacudida e transbordante. Meu irmão, aprenda a abençoar. Nós precisamos aprender a abençoar de todas as formas possíveis. Abençoar financeiramente, abençoar com uma oração, abençoar com um abraço, abençoar com o seu tempo, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para ser canais de bênção. Nós não fomos criados apenas para ser abençoados, mas nós fomos criados para ser canais de bênção. Deus está perguntando isso para você: dar e dar-se-vos-á. Começa a repartir, que Deus vai dar muito mais para a tua vida e para a minha vida. Isso é um segredo, é a lei da semeadura. O quanto você vai plantar, você vai colher. E eu quero falar mais: se você começar até a ajudar as pessoas hoje, até pessoas que muitas vezes são abandonadas, às vezes as pessoas envelhecem e são abandonadas. Deus fala: cuida delas.
porque a hora que você envelhecer eu também vou colocar pessoas para cuidar de você. Lei da semeadura. A gente não entende, mas é um segredo espiritual tremendo. Aqui, o que eles vão fazer? Nós temos que levar essas boas novas à casa do rei. Vieram, pois, versículo 10, e bradaram aos porteiros da cidade. Repara, o que é bradar? Eles gritaram, eles proclamaram. Eles não falaram, bom, se não ouvir, vamos embora, deixa, a gente fez a nossa parte. Não, bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só de cavalos atados. Repara, os cavalos amarrados, né? Jumentos atados, e as tendas como estavam antes. Ou seja, aqui a palavra mostra bem claro, deixaram tudo. Eles saíram com o que tinha no corpo e deixaram tudo: cavalo, jumento, joia, ouro, prata, tudo, roupa, tudo, tá? Olha só o que ele fala: e chamaram os porteiros, e esses anunciaram dentro da casa do rei. Agora repara como uma pessoa incrédula é complicado, né? Versículo 12: e o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora, pois, vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfarmados estamos, ou estamos esfomeados, estamos miseráveis, né? Pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Ele acha que até isso é armadilha. Sabe por quê? Porque ele não crê na palavra de Deus, ele não crê na promessa de Eliseu, ele não crê em Eliseu. Ele é daquele que ele tem que, né, tudo para ele é só visual, só vendo, realmente ele não acredita em nada. E sabe o que é triste? Que a gente vê muitas pessoas assim, né, que não acreditam na palavra de Deus, não acreditam na promessa de Deus. E Deus fala: olha, se creres, verás a glória de Deus. Se você acreditar na palavra de Deus. Olha só o que mais que a palavra fala, né? Versículo 13: então dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos que já pereceram. Então vamos enviar e vamos ver o que vai acontecer. Repara que o servo tem mais fé do que o próprio rei. Ele fala: rei, manda lá alguns, a gente não sobrou quase cavalo nenhum, pega o que sobrou, manda alguém lá para espiar, para ver o que aconteceu, e vamos ver se isso é verdade ou não. Repara, o servo confia mais, né, do que o próprio rei. E aí eu fico preocupado, porque, repara, né, às vezes ele está usando a fé dos outros, sendo que a gente deveria ter a nossa própria fé. Essa é a palavra aqui. E aí fala: tomaram, pois, então 2 cavalos de carro, e o rei o enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão. Agora, olha que lindo, versículo 15. Se você puder, grifa na sua Bíblia, porque isso aqui é lindo demais. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes, aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei que até o caminho tinha roupa, tinha joias, ou seja, até o caminho estava preparado com um monte de presentes. Vamos falar dessa forma. E aí eu quero interpretar isso para você. Deus está falando: olha, se você estiver no meu caminho, você vai achar muitos presentes. Se você estiver no meu caminho, tá? Eu vou dando à medida que você tem necessidade. Eu vou agindo conforme tem necessidade, porque eu vou te surpreender na tua vida. E é exatamente o que Deus está fazendo aqui com Israel. Está surpreendendo Israel, porque até o caminho, né, para onde eles têm que ir lá, né, já está abençoado. E isso foi a palavra que Deus deu para mim, né, hoje, falando o seguinte: olha, se você seguir o meu caminho, todo ele será abençoado. Não importa quantos inimigos você tenha, porque Deus está ao seu lado. Olha a continuação. Então saiu o povo, versículo 16, saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. Porém, né, e puseram o rei à porta, o capitão, em cuja mão se encostava. E olha que final trágico. E o povo, naquela pressa, naquela angústia, fez o quê? Atropelou o capitão. Atropelou justamente aquele que tinha zombado de Deus e tinha zombado de Eliseu, né? E a palavra fala bem claro: e ele morreu como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Mas repara uma coisa: tudo o que Deus tinha prometido, Deus cumpriu. E é isso que eu quero falar para você. Tudo o que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir.
tudo. Mas você tem que acreditar não nas circunstâncias, não naquilo que você enxerga, não, nas emoções, porque às vezes a gente se deixa levar pelas emoções. Quando elas são positivas, você fala, tá ótimo, tá do seu lado. Ou como a gente diz na gíria, o vento está favorável. O duro é quando o vento é contrário. Mas quando o vento é contrário, você tem que saber que quem controla o vento ainda continua sendo Deus. Sabe, eu não sei as lutas que vocês estão passando, mas eu sei de uma coisa: Deus é maior que todas elas. Eu não sei o que você está enxergando, mas eu gostaria de ser um homem que nem Eliseu, que repara, um homem bondoso, um homem que abençoa até o inimigo, porque ele tinha oportunidade de matar o inimigo, ele não o matou, ele abençoou o inimigo. Deus falou até para o rei dar um banquete, tá? Porque ele é uma pessoa que crê totalmente em Deus. Ele não maltrata o inimigo porque é inimigo. Eu preciso aprender com Eliseu, porque às vezes a gente vê pessoas que querem o nosso mal, e sabe que às vezes a gente fala, olha, não cheira nem fé, deixa ele longe, quanto mais longe para mim melhor. Deus mostra ao contrário. Até no Novo Testamento Jesus fala isso: abençoai até os vossos inimigos. E isso é uma das coisas mais complicadas. Imagina a pessoa fazendo mal para você e você fazer aquela oração: Senhor, abençoa ele. Senhor, realmente eu estou à sua disposição. Porque o nosso sentimento, aí você vê que isso não é sentimento. O nosso sentimento muitas vezes é pedir o quê? Numa hora, quando você tem um inimigo e ele está provocando muitas dores ou está provocando grandes perdas na tua vida. Eu sei que você já fez essa oração, eu também, na nossa ignorância, Senhor, justiça. Não é assim que às vezes a gente fala? Justiça sobre a vida dele. Eu só quero justiça. Aqui Eliseu não fala isso. Eliseu não fala justiça. Eliseu, quando teve a oportunidade, ele leva para Samaria e fala para o rei o quê? Dá um banquete para ele. Porque ele enxerga algo sobrenatural, que eu quero reforçar. Ele enxerga que quem protege ele é Deus. Portanto, você não precisa acabar com o inimigo. Até porque, eu tenho reforçado isso, a tua luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então a gente vê o primeiro personagem aqui de hoje, Eliseu, um homem de Deus, que abençoa sobre qualquer circunstância. Ele está para abençoar. Por isso que eu falei, eu gostaria de chamar a atenção muito para ele. Segundo ponto que a gente viu aqui nessa mensagem de hoje, a gente vê os leprosos, que apesar de todo o preconceito, apesar de toda a dor, apesar de toda a discriminação, quando eles são abençoados, o que eles fazem? Eles não guardam a bênção para eles. Eles vão correndo levar a esperança, levar essa bênção, levar essas boas novas para Israel. Repara, ele não olha para a dor dele. Às vezes você não está sendo um canal de bênção porque a gente só fica olhando para a nossa dor. E às vezes às vezes a gente dá uma desculpa, inclusive. Às vezes a gente fala assim: não, quando Deus consertar toda essa situação, eu vou estar à disposição dele. Sabe? E eu tenho aprendido uma coisa: ou você serve a Deus ou você não serve. Você não vai servir a Deus quando é conveniente. Você não vai servir a Deus quando todo momento está favorável. Mas você e eu deveríamos ser que nem os leprosos. O momento pode até não estar tão favorável, tá? Mas eles foram abençoados. Eles receberam as boas novas. Eles não deixaram agora. Eles poderiam falar: não, só se nós formos curados que nós vamos, abençoar os outros. Não, eles continuaram sendo leprosos. A palavra não fala em momento nenhum aqui que eles deixaram de ser leprosos, mas eles foram abençoados. E aí eu entendo que são pessoas que foram feridas pela sociedade, pessoas que foram maltratadas pela sociedade, pessoas que foram discriminadas, mas sabem abençoar. Sabe? Nós também precisamos aprender com eles, porque às vezes a gente fala assim: mas fulano provocou tantos males na minha vida que eu nunca mais fui o mesmo. Você já ouviu essa frase, né? Eu também já. E sabe o que é pior? Às vezes eu já ouvi essa frase de mim mesmo, quando eu olho no espelho. E Deus fala: você pode ser diferente. Você pode não porque você é bom, mas você pode porque você aceita a ação do Espírito Santo sobre a tua vida, e você reconhece que você precisa ser diferente. Sabe, Deus está perguntando isso para você e para mim hoje. Você quer ser diferente? Você pode ser alguém que, mesmo tenha sido maltratado pela sociedade, discriminado, segregado, deixado de lado, mas você pode ser um canal de bênção. Aí eu entendo esses leprosos aqui. Você pode ser o capitão. Eu espero que nunca seja a posição do capitão, porque a posição do capitão é daquele assim que ainda zomba do homem de Deus. Repara que triste fim dele, porque ele vê a bênção, mas não prova da bênção. Você quer coisa pior que isso? Eu fico imaginando a vida de Judas, andando ao lado de Jesus, vendo as bênçãos de Jesus, comendo na mesa de Jesus e terminando de maneira trágica. Acho que você entendeu o que eu quis dizer.
né? Às vezes nós estamos sendo abençoados, mas só porque a circunstância não está favorável. Você pragueja, você fala as coisas sem pensar, você zomba e você deixa toda a tua fé. Porque Judas foi assim, triste fim, né? Alguém que andou com Jesus e terminar da maneira como ele terminou. Mesma coisa esse capitão. Alguém que conhecia o profeta, mas não conhecia o Deus do profeta. Não conhecia a palavra de Deus. Só acreditava naquilo que via e terminou de maneira trágica. Você pode ser como o rei também. Alguém que, quando é favorável, estou com o profeta é meu pai, o profeta é abençoado, é um homem de Deus. Quando a situação muda, ele não reconhece os seus erros. Ele não reconhece suas falhas. Ele não reconhece os problemas que tem. E Deus está falando, olha, reconheça enquanto é tempo, porque eu posso mudar completamente a tua vida. Eu posso mudar completamente o que a gente chama de tua sorte. Não é nem questão de sorte, mas é questão de quem está ao seu lado. Quem está ao seu lado, se é Deus, fica tranquilo. Por maior que sejam as lutas, Deus está ao seu lado. Repara que Deus abençoou tanto, que a palavra mostra que até no caminho do inimigo, eles foram abençoados. E depois eles abençoaram as outras pessoas e a situação voltou ao normal. Deus está falando para você, olha, essa crise vai passar. Mas ainda que a crise não passe, Deus vai prover sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus vai fazer grandes milagres na tua vida, porque Deus ainda é Deus. E como diz a palavra de Deus, Deus proverá. Sabe, Ele ainda continua sendo Deus. Eu gostaria que você meditasse nessa palavra. Se você fosse um desses personagens, quem você seria? Quem você seria? Qual seria a sua atitude? Eu meditei muito nessa palavra e Deus falou, olha, eu posso fazer coisas incríveis na sua vida, independente das lutas que você tem. Eu posso fazer. Repara, porque Eliseu também podia ser outro, que ele poderia falar assim, Israel não merece mais a misericórdia de Deus. Não poderia? Ele poderia. Ele poderia ter pedido inclusive justiça sobre o rei Jorão, sobre o rei de Israel. Porque, ora, o rei se aproxima dele pedindo a cabeça dele. Ele não fala, Senhor, dá um jeito nesse rei. Não. Ele age com misericórdia e fala, amanhã Deus vai fazer grandes coisas. E é exatamente isso que eu quero terminar na palavra de hoje. Amanhã Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, sabe? Mas você precisa acreditar na palavra de Deus. Você precisa confiar. Porque se há uma coisa que eu tenho visto, é que Satanás, através dessa pandemia, através dessa crise, tem bombardeado a fé de alguns de nós. E às vezes a gente se deixa levar por isso. Às vezes a gente está no oba-oba. Às vezes a gente está que nem o rei. A gente não zomba, mas a gente fica, quando é favorável, estou junto. Quando não é favorável, esquece. Deus não é assim. E é isso que eu quero reforçar. Deus, tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Tudo que Ele prometeu aqui na palavra, Ele vai cumprir. E que você possa falar, louvado seja Deus, porque Ele zela pela sua palavra. Nós vamos orar. Pai, Senhor, nós queremos colocar todas as pessoas dessa igreja, todas aquelas pessoas que verdadeiramente são tuas, Pai, que elas possam olhar para dentro de si e permitir, não que as crises entrem dentro das suas mentes, mas como diz a sua própria palavra, de nós não nos conformeis, como a tua palavra fala assim, não nos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que as nossas mentes estejam sendo transformadas pelo Teu Espírito Santo, não por aquilo que a gente vê, porque a gente está vivendo uma época complicada, uma época difícil, onde muitas pessoas só estão olhando para a sua dor, muitas pessoas olhando só para a sua circunstância, e às vezes até em momentos assim, parece que a gente esquece de abençoar outras pessoas, porque às vezes nós estamos pensando assim, a minha luta é muito grande, como é que eu posso abençoar os outros se eu tenho lutas aqui? Às vezes a gente dá uma desculpa esfarrapada do tipo, olha, Senhor, eu só vou ser um canal de bênção quando todos os meus problemas forem resolvidos. Mas pela fé, Senhor, nós queremos nos colocar perante nas Tuas mãos, falando, Senhor, seja feita a Tua vontade. Senhor, fortalece a nossa fé. Senhor, restaura a nossa visão de reino, restaura a nossa visão de eternidade, restaura os sentimentos que nós temos, para que nós possamos ser assim como foi Eliseu, um servo de Deus nas Tuas mãos, independente da circunstância, independente se o rei queria ou não matá-lo, porque o rei queria, mas ainda assim ele estava à sua disposição, e o ânimo de Eliseu não andava segundo a circunstância. Nós precisamos aprender com Eliseu, nós precisamos aprender com esses leprosos,
porque nós queremos verdadeiramente sentir a alegria do Teu Espírito Santo, a alegria de nós termos os nossos nomes escritos no livro da vida, e nós podemos falar assim como aqueles leprosos falaram: olha, se a gente morrer, simplesmente a gente vai morrer, porque nós temos uma promessa, e nós temos uma promessa de eternidade. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.